Aí, Souza, o que você pode falar do jogo de segunda-feira? Então, craque, acredito que vai ser um jogo difícil, né? O homem chegou aqui, ele deu até risada quando ele me viu de terno aqui. Mas assim, como é que tá, cara? Que elegância! Tudo bem? Tudo bem, obrigado por ter aceitado, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Já cheguei ganhando um presente, craque. Já tá ao vivo? Já estamos ao vivo, já. Eu não sabia. Já estamos ao vivo. Me dá o... Então eu acredito que vai ser um jogo difícil, mas assim, quem vai explicar melhor é ele que chegou aqui, né? Enquanto ele é microfonado aqui, a gente vai falar. Você tá falando? Hã? Jogo contra a Água Santa. E ele já falou que vai ser um jogo difícil. Mas assim, como treinador, o Rogério Fortaleza, 153 jogos, 81 vitórias, um Brasileirão da Série B, uma Copa do Nordeste e 2 campeonatos cearenses. Pelo Flamengo, 45 jogos, 23 vitórias, um Brasileirão, uma Supercopa do Brasil, um Campeonato Carioca. Pelo São Paulo, 136 jogos, 61 vitórias, vice-campeão paulista, vice-campeão da Sul-Americana. E como jogador de futebol, são 1.237 jogos, 131 gols, 2 Libertadores, eu estava em uma, 2 Mundiais, eu estava em uma, 3 Brasileiros, eu estava em 2, um Campeonato Paulista, 3 Campeonatos Paulistas, eu estava em um, uma Comebol, uma Copa Sul-Americana, um torneio Rio São Paulo, eu estava ao contrário, eu fui vice, eu estava no Botafogo, e uma Supercopa da Libertadores. Que é isso, Rogério? Satisfação te rever, meu irmão. Satisfação é ter Satisfação. jogado com você. Não, você é um fenômeno. Tá o cara aqui, Neto, o homem tá aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Eu não estou escutando aqui nada no ponto por enquanto, tá? Não sei se alguém falou lá. Não estou ouvindo. Agora escutei um chiado, Escutou? alguma coisa. Mas para mim é um prazer participar de muita saudade aí do Neto. Faz muito tempo que a gente não se vê, não se fala. A vida é muito corrida, né? Às vezes as pessoas acham que a gente não quer atender, mas não é isso. É pelo fato de realmente ter que trabalhar bastante para sobreviver nesse meio. Qual é o grande desafio, Rogério? A gente jogou junto aqui por quase 6 anos, né? Aqui no São Paulo. Te conheço bem, né? A gente teve a felicidade, assim, eu te considero um cara que transformou a minha vida, assim, como ser humano, me deu conselhos, assim, e acredito que quando você vê, sabia do desafio, mas chegando aqui, qual é o grande desafio hoje de colocar o São Paulo nos trilhos, né? Um cara que vivenciou tantas glórias no clube tão gigante como esse. Você está fazendo perguntas muito difíceis, muito difíceis de ser respondidas. Eu acho que tem uma diferença muito grande quando nós chegamos aqui para hoje, né? Hoje eu acho que é um time diferente do que tinha quando nós, com características diferentes do que nós chegamos. A convivência vai fazendo com que também os extracampos vão melhorando, as dificuldades fora do campo a gente vai corrigindo. E eu acho que o que mais impacta sempre é montagem de elenco, características. Nesses últimos tempos as lesões também têm atrapalhado bastante, né? Mas para mim é sempre prazeroso trabalhar aqui. Eu gosto muito daqui. Você fez gol de falta em mim, né? Eu fiz um gol de falta. Você. Ainda bem que eu fiz aquele gol de falta. Eu tomei uns 25 gols de falta na carreira e você fez ainda bem Foram que eu poucos. fiz. Mas para mim eu gosto muito de estar aqui todos os dias. Hoje nós já tivemos treino aí com o pessoal que está voltando, que está tentando já a partir de amanhã treinar junto com o grupo. E para mim eu não levo isso aqui nem como trabalho, isso aqui para mim é a extensão da minha vida, como foi também como atleta. E você acha que muda muito, Rogério, o jogo do Morumbi saindo um pouco para o Allianz Parque? Muda no sentido do gramado, né, principalmente, né? Você precisa se adaptar um pouco mais, a gente sempre sofre, é que a gente joga sempre contra o time que domina aquele gramado, né? Dessa vez não é o caso, mas eu acho que o maior benefício que nós temos eu vou tirar isso aqui. O maior benefício que nós temos é a presença do torcedor, né? De poder colocar 40 mil pessoas, apesar de ser na segunda-feira, mas como é um local bem centralizado, eu acho que a gente, num horário um pouquinho mais cedo, né, 8 horas da noite, eu acho que a gente tem a força da nossa torcida que tem sido fundamental. E acredito eu, né, tem sido
quebra-cabeça para você, tantas lesões, né? Montar um time, né? Competitivo, né? Com tantos jogadores importantes fora, né? Sim. Queria saber o que isso tem te causado, principalmente tirar do teu sono, né? Para mim, causa sempre a oportunidade de ter novas experiências com o jogador. Por exemplo, o Juan, que é um segundo atacante, jogando muitas vezes de lateral. A gente faz o Pablo jogando de volante, sendo improvisado na zaga, porque a gente só tem um zagueiro. Temos os dois da base, mas eles não estão prontos ainda para iniciar um jogo, na minha visão, né? E você vai experimentando novos jogadores. Logicamente, você vai também tendo dificuldades. É sempre melhor jogar com os jogadores que já estão prontos, tudo, né? Mas aqui a gente não tem tido essa oportunidade. Os 9 me fazem falta, né? Tanto o Caleri quanto o Erisson, sem os dois, uma referência dos dois, características distintas até os dois, mas isso me faz bastante falta, porque o Luciano, é o que todos falam, o Luciano não gosta de jogar de 9, ele não, principalmente num sistema com um único jogador de frente, ele é um jogador que gosta de vir mais de trás, rodando, né? Então ele não fica confortável jogando de 9. E aí a gente faz revezamento entre ele, Galopo, o David vai rodando bastante nessa... O David voltando agora também foi uma peça importante nesse último jogo. Essa parte é a parte mais difícil mesmo, é tentar fazer um time, já que você tem... Às vezes não tem 20 jogadores para fazer o treino, 10 contra 10 na véspera de um jogo, antivéspera, fazer 15, 10 minutos, 8 minutos, enfim, quais ajustes são necessários para aquele tipo de partida. Você que foi da base, Rogério, como você vê o momento de transição, de tanta cobrança desses meninos que têm subido da base, né, e têm entrado num momento de transição do clube, né? Como é que você tem visto isso, essa cobrança em cima da molecada? Subir da base sem títulos, no momento sem títulos, né? É diferente. Primeiro que tudo é diferente. Primeiro, antigamente a gente não tinha categoria de base, a gente morava embaixo da arquibancada, no Morumbi. Tinha o nosso quarto lá, treinava onde dava, no terrão, no Rebouças, no grama sintética lá do social, enfim. Onde tinha um campo, a gente ia treinar. Era muito diferente da estrutura que o São Paulo tem hoje. Eu acho que ainda a Cotia sustenta o clube através das vendas, de jogadores como Neres, como Militão, como... Enfim, tem tanto jogador aí que foi vendido, né, desde o próprio Sara, mais recente... Jogadores já que foram formados há tanto tempo. Mas o jovem, quando ele sobe, né, e o momento é bom, é sempre mais fácil para ele a adaptação, né? Às vezes passa por um momento que todos acham que essa geração é muito mimados, são não sei o quê. E, na verdade, não. Acho que são todos atletas dispostos a fazer o seu melhor. E revelar jogadores é a única maneira, ao menos momentânea, que a gente vê para sair da situação que o clube, da dificuldade financeira que o clube se encontra, botando jogadores jovens para jogar, mesclando com jogadores experientes e fazendo, e mais importante, tentando chegar às finais, tentando ganhar títulos, brigando por isso, é o que pode fazer o clube sair dessa situação. Neto quer te fazer uma pergunta. Neto, vamos lá, Netão. Primeiro, Netão. Agradecer demais, a gente está aqui, né, na Neoquímica Arena, no CT do São Paulo, que eu morei aí um bom tempo. Para quem não sabe, para vocês que são injustos com o Rogério Ceni, para vocês da imprensa que muitas vezes acham que o Rogério Ceni é mascarado, muitas vezes não dá atenção para vocês. Vocês não sabem que ele ia de perua, meu irmão, de couve aí, aonde ele está sentado aí. Pouca gente sabe o tanto que ele sofreu para chegar onde chegou. E hoje o Rogério Ceni é campeão brasileiro da Série B, campeão da Supercopa, todos os títulos do Nordeste. Não foi bem no Cruzeiro, porque quem foi bem no Cruzeiro eu queria saber. No Flamengo ele arrebentou e, por sinal, foi crucificado por muita gente lá. E aí é um outro problema, cada um que pense o que quiser. Mas um cara que nunca chegou atrasado no treino, um cara que fez 100 gols e o 100º gol foi ainda contra o Corinthians, lá em Barueri. Um cara que fez tudo que fez e que faz o que faz. E se hoje, Rogério Ceni, o São Paulo está classificado para enfrentar o Água Santa, que é um time bem certinho, com o Thiago, né? O Thiago é muito bom treinador. Você
sabe da importância, você é estudioso. Outro dia eu liguei para você, você estava estudando. Eu queria só te perguntar uma coisa em relação ao São Paulo, que tem 2 campeões do mundo aí. Eu fiz a final na Record. Você arrebentou. Se ele fosse você pegar aquela bola do Gerardo lá, que os caras falam Gerard, eu falo Geraldo, né? E tudo aquilo que você conquistou, e você é ídolo. Na tradução você está certo. Além de ser ídolo, você fez uma coisa importante. A torcida fez um pouquinho de graça com você, você reverteu tudo isso. E hoje o São Paulo é um time que está, nos últimos 3 anos, foi campeão, vice-campeão e está hoje podendo ganhar o Paulista. Mas o torcedor São Paulino, Rogério, ele quer mais que o título paulista. Ele quer o brasileiro, ele quer a Copa do Brasil, ele quer a Libertadores. E você sempre ganhou isso. Como você enxerga esse paulista e como você vê essa nova visão do Casares em relação ao que está acontecendo com o São Paulo, da base, da perda do Calheri, da volta do Luan, que fez gols, do Galopo, que muita gente reclamou que você deixou ele na reserva, e hoje ele tem 8 gols, mas ninguém fala que foi você. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem inveja de você. As pessoas têm muita inveja de você. Eu e você, a gente causa inveja. E eu não estou nem aí para as pessoas, o que elas pensam da gente. O importante é o pai que você é, o filho que você é e o ídolo que você é. Que, por sinal, eu estou com o relógio dos 100 gols na minha casa e no meu museu, Rogério Ceni. E obrigado por você estar com a gente no 11º ano, que, por sinal, você faz parte dos 11. Você faz parte dos 11. E aí, Rogério Ceni, depois o Veloso, a Luísa e o Giovani conversando com o Rogério Ceni e com o Souza, que o Souza está parecendo um pastor com essa roupa. Bom, primeiro um abração, né? Parabéns mais uma vez pelos 11 anos. Não é todo mundo que consegue ficar 11 anos no ar. Independente das pessoas gostarem ou não, ninguém consegue. E coisa mais difícil também, né? Você ter 2 profissões relativamente distintas e conseguir ter sucesso em 2 profissões. Falei isso para o Souza esses dias, o quanto eu estava feliz pelo sucesso dele. Aí são várias situações. Luan, eu acho que foi feita a proposta para o Luan, uma proposta boa. Luan é um menino da base, assim como tantos outros que apareceram aqui, vem evoluindo bastante, até comportamentalmente, do ano passado para esse ano. Eu acho que ele mereceria ficar aqui. Acho que tem que haver, claro, como ele fala, o desejo das pessoas e tem que haver a compreensão dele também com relação à realidade financeira do clube para que ele fique. O desejo nosso é que ele fique, o desejo da direção é que ele fique. Ele tem uma boa proposta em mãos, mas também tem o direito de escolha que é dado para cada um. Calheri começou a dar um trote hoje, começou a correr no campo, mas nós não sabemos ainda se nós vamos poder contar com ele, se ele consiga voltar para segunda, ou se só numa semifinal, ou se, enfim, o Calheri é um caso à parte que nós vamos resolver. De bom, a Arboleda já treinou com a gente hoje de manhã. Deve estar à disposição, tá? Logicamente, talvez não 100% fisicamente, pelo tempo parado. Erisson treinou hoje de manhã, se sentiu bem, para a gente é importante, também porque na ausência do Calheri foi o jogador que veio contratado para exercer essa função. Diego já treinou hoje de manhã. Orejuela veio treinar, não era necessário que ele viesse, mas veio hoje de manhã. Ou seja, no momento, né, mais decisivo da competição, alguns jogadores voltando começam a dar uma opção melhor para a gente para jogar essas partidas mais difíceis, né? A grande preocupação é para esse jogo de segunda, o quão nós vamos conseguir colocar fisicamente esses jogadores em campo, porque depois você ganha, se você consegue passar, você ganha mais uma semana. E todo mundo diz, não, mas é o Água Santa, você tem a obrigação de passar. Realmente, quem está fora de campo sempre vê dessa maneira, quem está dentro de campo sempre prega respeito e analisa todos os jogos do adversário. E é um time bem montado, o time do Água Santa, um time bem competitivo, alto, né? Boa estatura, boa bola aérea, boa pressão. Então nós vamos já trabalhar a partir de hoje, já estamos trabalhando na observação do Água Santa, e se a gente conseguir passar, logicamente a gente ganha mais tempo até de treinamento para que esses jogadores possam estar melhor numa eventual semifinal, se a gente assim estiver lá. Vamos lá então, o Rogério craque, Ceni está com a gente. vou te chamar de capitão, eu queria não consigo ainda. Desculpa, Souza.
Só um minuto, Cascão, fala pro Souza lá. Não, eu ia passar para você. Rodar o Veloso e o Galeano. Roda o Veloso e o Galeano para fazer pergunta para o Rogério Ceni e quero que mostre também lá esse acervo incrível do Palácio Verde e fazer uma pergunta para o Rogério. Depois que voltar do Veloso com o Galeano, eu volto para cá e libero o Rogério Ceni com o gol do Rogério Ceni em cima do Corinthians. Aí é brincadeira, hein, Veloso? Xiii! Aí é brincadeira, hein? Mas tem muita história aqui no Palácio Verde para a gente mostrar aqui, um acervo realmente incrível, um lugar que você precisa visitar. E depois nós vamos falar também sobre o trabalho que é feito com os ex-atletas aqui do Palácio Verde, depois nós vamos falar. Mas deixa eu cumprimentar o Rogério também, um abraço para ele, é um prazer estar falando com ele. Rogério que realmente é uma carreira que é curta, mas muito vitoriosa já trabalhando como treinador. O que eu queria saber do Rogério é que ele estava citando aí os problemas que o São Paulo está enfrentando para ter os jogadores à disposição, para ele ter esses jogadores em condições de entrar em campo. Mas esse é um problema que o Rogério não está enfrentando só nessa temporada. O Rogério está mais de um ano já à frente do São Paulo. Na temporada passada também ele conviveu com problemas de jogadores fora, passavam de 10 também, como aconteceu nessa temporada. E isso é um grande problema para o treinador, para o clube, que você não tem um elenco à disposição para você poder ser mais competitivo. O que eu queria saber do Rogério é exatamente sobre isso. Se ele já conseguiu detectar o que está acontecendo, qual que é o problema, por que machucam tantos jogadores no São Paulo? E como eu disse, não é só nessa temporada, né? O Rogério já vem convivendo com esse problema. Parece que não estou querendo apontar o dedo, mas queria que o Rogério falasse. Parece que está tendo uma reformulação no departamento médico também. Queria que o Rogério comentasse sobre isso. Um abraço, Veloso, um prazer falar contigo. Você que foi, né, companheiro de seleção e também de tantos enfrentamentos aí, um grande goleiro. Parabéns a você também por seguir nessa nova profissão e está se dando bem. Aí eu vejo um par bacana você e Neto na televisão. Aqui nós temos muitas lesões de joelho, nós temos muitas cirurgias, né? Lesões que são imprevisíveis com relação a cansaço, é isso, né? Quando você tem uma lesão como a do Ferrarese, como a do Diego, como a do Rafinha, uma torção de tornozelo, como a do Caleri, uma torção de tornozelo, como a do Moreira, por exemplo, que é uma lesão de cruzado, como a do Caio, que é uma lesão de cruzado. Essas lesões, elas fogem ao controle, né? As pessoas às vezes reclamam do tempo de demora, de recuperação. Realmente o departamento de fisioterapia foi um departamento que foi bastante reformulado, se encontra hoje numa condição bem melhor, com bons profissionais trabalhando. A parte médica é sempre a mesma, já a responsabilidade do Dr. Sanches e o Tadeu, né, Felipe? É isso? Sanches e o Tadeu que estão nessa parte. E nós tivemos, acho que, 4 lesões musculares no começo desse ano, e eu acho muito em decorrência da ausência desses jogadores por cirurgia. Quando você diminui muito o teu elenco, você tem que usar mais jogadores, os mesmos jogadores, mais vezes, e você acaba forçando demais. E aí o nosso time é um time que joga numa intensidade alta, joga numa rotação grande. Você vê que os jogadores que machucaram, Wellington de um lado e Orejuela do outro, tiveram uma lesão, pararam 10 dias, são os jogadores que dão profundidade. Mais agudo, né? David e Erisson, nenhum deles fez a pré-temporada com a gente, mas são jogadores de quê? Força e intensidade. Então esses jogadores com essas características de muita velocidade acabam sendo sobrecarregados pela ausência de outros e acabam sofrendo um pouco mais com as lesões. Eu acho que não é um problema único, o fato acho que fica mais ou menos explicado, eu tento sempre falar nas minhas coletivas, né? O importante é que esses com lesões musculares e que são possíveis de retorno mais breve, eu esqueci até de falar do Arboleda, também da cirurgia do joelho dele. Esses com lesões musculares, com retorno mais breve, eu acho que se a gente sobreviver à segunda-feira, eles estarão numa forma bem melhor em alcançando as semifinais.